Essa é uma verdadeira viagem ao passado, com peças raras que resistem à ação do tempo e contam histórias. E no acervo de um colecionador, o que não falta é memória, preservada com o cuidado de quem reconhece o valor daquilo que atravessa gerações. Entre os artigos guardados estão os mais variados, de cartões postais que retratam a vida de pessoas comuns, alguns até em sequências cinematográficas, a cartões de felicitações datados do século XIX e orações religiosas, que são verdadeiras preciosidades. E esse perfil que estampou as moedas do Cruzeiro na década de 70, você conhece? Bom, esse é o rosto da atriz Tônia Carreiro. Na época, o Brasil vivia o período da ditadura militar e a Casa da Moeda não foi comunicada de quem era o rosto. Tônia morreu em 2018, aos 95 anos. Em Nova Friburgo, região serrana do Rio, uma loja de colecionismo chama a atenção de quem passa. Garrafas antigas de Coca-Cola, brinquedos e personagens que atravessam gerações. Notas antigas que fizeram parte da história monetária do país. Os patacões, espécie de moeda do período colonial e imperial. E as moedas mais recentes, cada uma com a sua particularidade. As coloridas, as duplicadas e a bifacial, aquela que aparece o rosto dos dois lados da moeda. Olha, ela está catalogada no catálogo de erros a R$7.000. Quanto mais escassa e mais rara, maior a procura. Mas essa não é a única história curiosa que a gente encontra na loja. Cédulas que vieram do Banco Central com erro de corte e que fariam muita gente devolvê-las ao banco estão valendo uma grana. Moedas que ainda estão lacradas na embalagem original e que nunca circularam. E a nota de R$10, feita de plástico e que deixou de ser emitida em 2006. E se você tem menos de 20 anos, provavelmente nunca pegou uma nota dessas aqui. A cédula de R$1 foi criada em 1994, quando o Plano Real teve início, e parou de ser fabricada em 2005. A partir de então, ela passou a sair de circulação e, de forma gradativa, passou a ser substituída por essa moedinha aqui. Mas mesmo assim, muita gente guarda essas cédulas na lembrança e elas são muito valiosas para os colecionadores, principalmente se não tiverem dobras ou sinais de manuseio. Quanto mais conservadas, mais elas podem valer. Até muito mais do que um dia já valeu. Mas afinal de contas, no meio de tanta variedade, qual seria o item mais procurado? O mais procurado aqui para o pessoal comprar é a moeda das Olimpíadas. O pessoal costuma comprar a moeda das Olimpíadas, aí falta uma ou duas para terminar a coleção, que é uma moedinha também que foi a avalanche da coleção, né, de moeda, foi depois das Olimpíadas. A Olimpíadas ajudou muito isso também. E pegou a época da pandemia e quem tinha moeda já guardada começou a olhar para ver se, né, para começar a mexer, para organizar a coleção. Rogério é colecionador antigo há mais de 50 anos. Começou com a prática na década de 70 e de lá para cá não parou mais. E no acervo dele tem de tudo um pouco. Tem rádio antigo da década de 50, televisão dos anos 70, que quando chegou ao Brasil, que era tão difícil ter televisão, né? A televisão chegou nos anos 50 ao Brasil, pela antiga TV Tupi. Carro antigo eu gosto também, moedas, brinquedo é meu forte, sempre foi, né? Brinquedos Estrela, Autorama, Ferrorama, Motorama, Bate-Palminha. O leque é muito grande relacionado ao colecionismo, que te traz muitas possibilidades, né?
E claro, tem aquelas peças de valor inestimável. Tem um livro autografado tanto pelo Mário Filho, que é o autor, como pelo Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo, esse time que se tornou bicampeão no Chile em 1962 da Copa do Mundo. Quando se tem um autógrafo dessa magnitude, desses grandes craques do futebol mundial, só um autógrafo de Pelé já valeria o livro. Embora as histórias apresentadas sejam parecidas, os significados são diferentes. Quando falamos de brinquedos, livros e outros objetos, estamos falando de colecionismo. Já quando o foco está em moedas, cédulas e medalhas, com um olhar histórico e técnico, o nome utilizado é numismática. E os dois mercados, embora muita gente não saiba, movimentam valores bem expressivos. Só o segmento de moedas raras movimentou mais de 31 milhões de reais no Brasil em 2023, segundo a plataforma Leilões BR. E o mercado de colecionáveis, em geral, deve superar 12 bilhões de dólares no Brasil até 2030, segundo a consultoria internacional Granville Research. A gente que coleciona, a gente não vê só o lado financeiro, a gente vê o lado da paixão pelo que a gente curte, que a gente guarda e principalmente preservar a história. O colecionador ele pensa o seguinte, eu particularmente, eu gosto do passado, eu estou no presente, mas eu penso no futuro, nas futuras gerações, de poderem conhecer esses itens que fizeram parte da história e da vida de muitas pessoas.